Acho que somos quem somos por várias razões, e talvez nunca conheçamos a maior parte delas. Mas mesmo que não tenhamos o poder de escolher quem vamos ser, podemos escolher aonde iremos a partir daqui. Ainda podemos fazer coisas, e podemos tentar ficar bem com elas. Esse aqui é um trecho de um livro que eu quero comentar hoje, As Vantagens de Ser Invisível, de Steven Chbosky. Bom, muitas pessoas conhecem essa história através do filme, né? Inclusive na capa desse livro aqui, dessa edição da editora Rocco, estão os atores que interpretam o Patrick, a Sam e o Charlie. Mas o filme, já conhecido, ele foi baseado primeiramente nesse livro aqui. Se eu não me engano, ele foi lançado em 1999, na verdade. E ele vai acompanhar aqui a jornada do Charlie, esse adolescente de 15 anos. O Charlie, a gente pode descrever ele como um garoto muito sensível, né? Ele está ingressando no ensino médio, ele acaba de passar pelo trauma do suicídio do seu melhor amigo, o Michael, e antes disso ele passou por um outro trauma, um outro luto, que foi da sua tia quando ele era pequenininho, ele era criança, tia Ellen, né? O Patrick, ele é o tipo de garoto solitário, a gente pode dizer assim, um garoto mais fechado. O Charlie, ele vem de uma família, vamos colocar muitas aspas aqui, estruturada, né, com papai, mamãe. Ele tem dois irmãos mais velhos, né? O mais velho, no momento da história, ele está na universidade e a irmã do meio está no último ano do ensino médio, né? Lá ele é um calouro, então, nessa escola, nessa ingressão no ensino médio. A gente vê aqui uma coisa muito típica e observada, né? Especialmente para nós, através do cinema hollywoodiano, que faz parte da cultura norte-americana, que é essa divisão social dentro das escolas, especialmente no ensino médio, né? Uma hierarquia. E o Charlie vai ser o calouro, o menino sozinho, o menino que não tem amigos, né? Uma menina que era amiga dele não é mais amiga dele, a partir do momento que entra no ensino médio. Tem todas essas questões, né? Eu disse aqui que o Charlie, ele vem de uma família estruturada. Ele perdeu essa tia, a irmã da mãe, quando ele era criança, uma tia a quem ele era muito ligado, né? E teve o suicídio do amigo. Por alguma razão do universo, não sei, o Charlie ele acaba se aproximando, na verdade, quem se aproxima? Meio que mutuamente, né? Ele se aproxima do Patrick e da Sam, que são meio irmãos. A Sam é uma garota descolada, vamos dizer assim, né, para colocar algum tipo de significante. E o Patrick, ele é um garoto gay, assumidamente gay, mas muito extrovertido, muito notado, né? Inclusive o apelido do Patrick é Nada, o que diz muito assim sobre esses jogos de relações colegiais norte-americanos e também de modo geral, né? A gente tem essas classificações aqui de quem é legal, quem não é. Um dos pontos, talvez o ponto mais forte aqui desse livro, seja o quanto se dá importância à necessidade da gente se sensibilizar com os problemas dos outros e aos nossos próprios problemas, né? O Charlie, ele vai vivenciando experiências de paixão, encontro com o sexo, assim mesmo que muito timidamente, algumas experiências com drogas recreativas. Esses amigos, eles fazem parte de um grupo que a gente poderia chamar de um grupo mais alternativo na escola. São adolescentes ligados às artes, a questões políticas, até muito timidamente, né, e até superficialmente, mas dentro do que é possível para eles, né, nesse momento. E além do Patrick e da Sam, o Charlie, ele se aproxima de um professor de literatura, que passa a dar ao Charlie, semanalmente, um livro diferente para ele fazer umas resenhas. E o Charlie vai se descobrindo escritor, né? E ele usa a escrita para
poder se expressar. Mais uma vez retomando a ideia do Charlie ser de uma família estruturada, né? Ao que pede a norma vigente, né? O Charlie não é um menino que sofreu violência por parte dos pais, não é um menino que foi explicitamente reprimido, mas tem algumas características que são interessantes aqui. Tem uma cena, inclusive, no livro que ele descreve, em que ele está com a família assistindo ao último episódio de uma série que a família inteira assistia. Quando ele era criança, ele lembra disso. E no momento final da série, todo mundo em frente à TV tá chorando, né, emocionado, e o pai sai para fazer um sanduíche. E o Charlie vai atrás do pai, né, na cozinha por alguma razão. E ele flagra o pai chorando, né? O pai foi chorar escondido, né? E o pai fala pra ele, esse é nosso segredinho. E isso é uma coisa que o Charlie nunca esquece, né? E o Charlie é um menino que chora muito. Ele destoa muito dessa masculinidade hegemônica, né? Dessa ideia do homem que não pode chorar, não pode ser tão sensível, né? O Charlie ele é diferente nesse sentido. E de alguma forma isso vai mostrando que existe ali, dentro dessa família estruturada, algumas regras implícitas, né? Alguma contenção de sentimento. E isso no Charlie vai transbordando. Tanto que apesar dele ser um menino muito sensível, uma das formas dele se expressar em momentos mais agudos é através da violência. Ele repete algumas vezes aqui que ninguém consegue perder dele numa briga, né? Tem dois momentos especialmente aqui que ele manifesta isso, né? Ele bate no menino de forma que ele depois se arrepende, né? Porque ele bateu forte demais e depois quando precisa defender o seu amigo Patrick. Eu falei sobre a sensibilização, né? Sobre o sofrimento nosso e dos outros. E tem uma passagem aqui que fala muito disso, né? Eu vou ler. Acho que, se um dia eu tiver filhos e eles ficarem perturbados, não vou dizer a eles que as pessoas passam fome na China nem nada assim, porque isso não mudaria o fato de que eles estão transtornados. E mesmo que alguém esteja muito pior, isso não muda em nada o fato de que você tem o que você tem. É muito poderoso isso aqui, né? Muito simples, mas muito poderoso, porque a gente costuma ouvir, né? De alguma forma, de- há uma tendência de sempre minimizar o sofrimento do outro, né? Até com frases desse tipo, assim, tem pessoas agora com câncer no hospital, tem pessoas agora na África passando fome, né? Como se o sofrimento psíquico subjetivo não fosse válido, né? Não fosse existente, na verdade. Como o Charlie diz aqui, né? Isso não muda o fato de haver um transtorno, de haver um sofrimento ali, né? E o Charlie faz um pouco isso na história, né? Ele vai reprimindo muitos sentimentos e em algum momento ele tem um colapso. Ele tem uma questão ali que vai fazer com que ele seja internado num hospital, passe por um tratamento psiquiátrico, né? Ele vai descobrindo traumas lá do passado, não vou dizer aqui, né, pra não dar spoilers, né? Mas ele descobre que passou por um trauma muito sério, que estava reprimido ali no inconsciente dele, né? Isso se manifesta de forma muito violenta. Então, essas são uma das questões que o livro traz e que eu acho muito válidas, né? São questões muito válidas, né? É um livro sobre adolescentes, mas é um livro que vale para pessoas de todas as idades, né? Aliás, a gente tem uma tendência a minimizar as questões da adolescência, o que é um grande erro, né? Porque a adolescência por si só é um momento da vida de muita turbulência, né? Muitas dúvidas, muitas confusões, muitas descobertas, né? E assim como na infância e da adolescência também se carrega muitos traumas.
Então, o que acontece aqui nesse livro, eu diria que é que é um que é uma forma de respeitar essa fase, de respeitar o sofrimento, de legitimar os sofrimentos, né, e tratar os adolescentes de forma mais séria, de forma mais delicada, de forma mais justa também, né? Então acho que é isso. Esse aqui é algum dos pontos de As Vantagens de Ser Invisível. Tanto o livro quanto o filme são muito bons. E fica aí a dica para quem quiser ler, para quem quiser assistir.